Bem-vindo ao canal A Voz da Ampulheta. Se você se interessa por história, filosofia e pelas ideias que moldaram o mundo, já deixa o like, se inscreve e compartilha este vídeo. Hoje vamos falar de uma palavra que atravessa os séculos como uma promessa e um campo de disputa: justiça. Mas o que significava justiça para os gregos antigos? E por que, ao longo da história, essa ideia foi sendo capturada, moldada e utilizada como instrumento de dominação? Neste episódio, mergulhamos na genealogia da justiça, da harmonia platônica à biopolítica moderna. Comecemos pelo início. A Grécia clássica, berço da filosofia ocidental. Para os gregos, a palavra dikaiosine não designava apenas um sistema legal. Era, antes de tudo, uma virtude ética e política. Em Platão, justiça é a harmonia interna e externa. Na alma, significa que razão, coragem e desejo estão em equilíbrio. Na cidade, que cada classe, governantes, guerreiros e produtores, cumpre sua função sem interferir nas demais. Já Aristóteles distingue dois tipos de justiça: a justiça distributiva, que distribui bens e honrarias conforme o mérito ou a posição social, e a justiça corretiva, que corrige desequilíbrios em transações e punições, buscando a equidade. Importante: para os gregos, justiça não era algo que se reivindica, mas algo que se vive. Não era um direito abstrato, mas uma prática do bem viver em comunidade. Mas o que acontece quando a Grécia é conquistada por Roma? Roma herda a cultura grega, mas não seus significados. Roma reinterpreta a cultura helênica. A palavra justiça, agora iustícia, se torna uma noção institucional, ligada à ordem, à propriedade e à autoridade. Em Roma, o direito é construído com base na ordem, na propriedade, na autoridade do pater familias. O direito romano constrói uma base jurídica duradoura, mas perde a dimensão filosófica do logos grego. O logos grego dá lugar à pragmatização jurídica romana. A justiça vira norma, comando. Roma não entendeu os gregos, traduziu mal. A figura do pater familias concentra poder absoluto sobre sua casa, inclusive sobre a vida e a morte dos seus. A tradução cultural é deficiente. Roma traduz, mas não compreende plenamente. E ao traduzir mal, distorceu. Justiça virou comando. Amor virou contrato. Verdade virou dogma. Com isso, muitos conceitos gregos são convertidos em mecanismos de controle. Justiça vira obediência à lei. Amor vira contrato. Verdade vira dogma. A história do Ocidente é a história da transformação da justiça. A justiça, ao longo dos séculos, vai acompanhando a transformação do poder político. Na Idade Antiga, a justiça é a expressão do poder soberano absoluto. Reis, imperadores e chefes de guerra têm o direito de decidir sobre a vida e a morte. O jus vitae nescisque, direito de vida e morte, define a autoridade. Na Idade Antiga, a justiça é ligada ao direito de vida e morte. O rei, o chefe de guerra, o imperador tem o poder soberano sobre os corpos. Exemplo: é o soberano romano que pode decidir quem vive e quem morre. Já na Idade Média, surge o direito divino dos reis. A justiça é atribuída à vontade de Deus, interpretada e executada por reis e pela Igreja. A moral cristã funda o direito canônico, e o julgamento terreno espelha um juízo divino. Quem julga? Deus. Quem executa? O rei, em nome de Deus. A justiça é a expressão da vontade de Deus na terra. A Igreja domina a moral e o direito. Deus julga, o rei executa em nome dele. Na Idade Moderna, com o Iluminismo, os direitos civis ganham protagonismo. A justiça se pretende universal, racional e igual para todos. Mas essa universalidade é excludente. Mulheres, escravizados, colonizados e pobres são mantidos à margem. O contrato social é pactuado entre iguais, que na prática são homens brancos proprietários. Justiça se torna universalista, mas ainda excludente. A lei é para todos, mas a cidadania não é. E na idade contemporânea,
É Weber quem diz que o Estado moderno detém o monopólio legítimo da violência, como define Max Weber. O Estado é a comunidade humana que, dentro de um determinado território, reivindica com êxito o monopólio do uso legítimo da força física. Weber não diz que o Estado é o único que usa a violência, mas sim que ele é o único que tem o direito legítimo de usá-la. Ou seja, o uso da força é permitido somente quando autorizado por ele. Por exemplo, polícia, forças armadas, etc. E, como mostra Foucault, aparece a biopolítica, a gestão da vida e da morte. A justiça agora se articula com novas formas de poder, não mais o poder de matar, mas o poder de gerir a vida. Michel Foucault chama isso de biopolítica, o controle dos corpos, da saúde, da sexualidade. Não se trata mais apenas de punir, mas de administrar corpos, controlar populações, produzir subjetividades. Se antes o soberano matava para afirmar seu poder, agora o Estado protege, para poder controlar melhor. Mas e se tudo isso, leis, tribunais, moralidade, for apenas o sintoma de um mal-estar mais profundo? Para Friedrich Nietzsche, a justiça nasce do ressentimento dos fracos diante da força dos fortes. Justiça é a tentativa de equilibrar relações onde alguém se sente lesado. Ele percebe que ao longo da história, a moral sofre uma inversão moral ou inversão de valores. A moral do escravo, que surge com o cristianismo em Roma, inverte os valores. O que era força no paganismo romano vira mal, e o que era fraqueza vira virtude. A moral do escravo transforma fraqueza em virtude. Desse modo, a justiça se torna uma forma de retaliação disfarçada, um ajuste de contas simbólico. A justiça então se transforma. Ela nasce da má consciência. Quando não podemos agir, voltamos nossa agressividade contra nós mesmos. Internalizamos o impulso. A má consciência surge quando não podemos mais agir. Ficamos ressentidos, remoendo pequenos problemas. Voltamos à agressividade contra nós mesmos. A justiça agora vira castigo. A bondade vira contenção. A verdade vira farsa. O justo não é o que age, mas o que se cala, obedece e se submete. Se Nietzsche rasga o véu, é Giorgio Agamben quem revela o abismo. No livro Homo Sacer, Agamben mostra que o Estado moderno mantém, nas margens da lei, o direito de matar sem julgamento. É o que ele chama de estado de exceção permanente. O Homo Sacer é a figura daquele que pode ser morto impunemente, mas não sacrificado. Ele está fora da lei e do sacrifício religioso. É o corpo nu, desprotegido, sem cidadania. Segundo Agamben, o campo de concentração não é uma aberração histórica, mas a forma limite da justiça moderna. É onde o direito se suspende, para que o poder se exerça em sua forma mais crua. O campo de concentração nazista e o Gulag soviético são versões radicais de uma mesma ideia de justiça totalitária, que nasce quando o Estado assume a vida como gestão absoluta. No Ocidente, via a suspensão da lei. No Oriente, via a absolutização do partido. Resumindo, hoje ainda falamos em justiça como se fosse um ideal neutro, mas vivemos cercados por suas contradições. Nos tribunais, ela veste a toga da imparcialidade, mas serve aos interesses de quem pode pagar por ela. Nas políticas públicas, se diz protetora da vida, mas muitas vezes escolhe quem merece viver e quem pode morrer, pelas fronteiras, pelas fardas ou pelo CEP. O ideal de justiça, que começou como virtude entre os gregos, virou ferramenta de gestão, exclusão e controle. E se há algo que o passado nos ensina, é que toda promessa de justiça absoluta costuma esconder uma forma de violência legitimada. A história da justiça não é uma linha reta de progresso. É uma sucessão de máscaras, onde o poder se reinventa para parecer justo. Da harmonia platônica à exclusão biopolítica, da virtude à norma, a justiça sempre foi mais do que um ideal.
Foi uma estratégia política. O desafio hoje é não apenas perguntar o que é justo, mas quem define isso e a quem serve essa definição. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. E lembre-se, a ampulheta gira, mas a história não se repete. Ela se reinventa com novas máscaras. E toda vez que esquecemos isso, o passado volta, piorado. Até o próximo episódio.